Olá pessoal, tudo jóia? Vamos para a nossa revisão então de filosofia e nós vamos começar com o nosso primeiro tema, que é o surgimento da filosofia. Como que a filosofia surge especificamente na Grécia Antiga. Vocês estão recebendo também via WhatsApp um roteirinho de aula e também um roteiro com questões dissertativas e questões de teste. Muita atenção nessas questões, elas acabam tendo uma especificidade em relação a Enem, com algumas universidades que pegam um pouco mais profundamente nos conceitos de filosofia e sociologia, vão já com os respectivos gabaritos. Eu peço para que vocês primeiro resolvam as questões e depois confiram as respostas, olhando na sequência os comentários das respostas. Na dúvida, fiquem à vontade, podem tirar dúvida, podem me escrever. Então eu peço para que vocês peguem o item A do nosso roteiro, o surgimento da filosofia, né? O surgimento na antiguidade, no mundo antigo, o que a gente chama de antiguidade clássica, especificamente Grécia. E aproximadamente aí pelos séculos VI, final do século VI, começo do século VII. Mas antes da filosofia, o que nós tínhamos para a explicação do mundo, para a explicação das ideias de como o mundo surgiu ou como o mundo funcionava? Dois conceitos no qual o mito vai se basear, que vão ser a cosmogonia e a teogonia. A teogonia vai estudar a origem dos deuses gregos, como que eles surgiram, qual que é a perspectiva, né, no momento em que eles nascem. E a cosmogonia vai ser um relato, normalmente mítico, de como que se deu a ordem do universo. Então, como que o universo surge. Nós temos essas narrativas ainda hoje, presente especificamente no surgimento do mundo a partir das várias religiões, a partir inclusive dos maias, né, dos astecas aqui na América. Então, a forma como eles vão mostrar que a sua civilização acabou surgindo. Vamos lembrar que o mito é uma explicação para as coisas do mundo, uma explicação que tem uma lógica, que tem um encadeamento, né? Só que é uma explicação fantástica. É isso que vai mudar com relação ao racionalismo, com relação ao surgimento da filosofia. Ao pé da letra, todo mundo sabe a etimologia da palavra filosofia, filo significando amigo, sofia saber, né? E essa distinção que a filosofia vai fazer desse tipo de conhecimento, ou seja, a filosofia ela vai partir para um conhecimento, para um saber que é correto. Ela se distingue, portanto, dos saberes que não são corretos. E ao fazer isso, a filosofia opta, portanto, por uma questão ética, né? Ou seja, ela vai procurar distinguir esses saberes e vai optar por um saber que é correto para que possa encaminhar o homem para uma vida feliz. Então, acompanhe aí que eu faço essa descrição no roteiro para vocês, passo a passo do que nós estamos conversando. Então, a busca por uma vida de saber, a busca por uma vida sábia, por uma boa vida, é uma perspectiva, uma escolha da filosofia. O próprio Tales de Mileto, ele vai justamente falar isso, né? Que o uso do pensamento crítico, o uso do pensamento racional, pautado numa lógica, vai buscar provas para poder comprovar essas ideias, para poder mostrar que essas ideias estão corretas. Então, é a busca por evidências. Olha o pé da ciência aí também, nesse comparativo que nós estamos fazendo. Portanto, o objetivo inicial da filosofia é a busca do princípio de tudo. Ou seja, nesse momento, o que os gregos vão fazer é a busca pelo início, pelo primordial, né? Nós temos aqui o mito primordial. Aqui eles vão procurar o quê? O elemento primordial, aquilo que dá origem ao mundo. Mas vamos primeiro partir para essa perspectiva da filosofia, né? A filosofia, necessariamente, a base de diferenciação dela com relação ao mito é a razão, é o racionalismo. Então, o que nós temos como pensamento? Um mundo que é ordenado, lógico, receptivo à razão. É uma preocupação com os fundamentos das coisas. Como que esse mundo nasceu, de que maneira? E, sobretudo, buscando fazer asserções que possam ser comprovadas. Os primeiros que vão tentar fazer isso, mas necessariamente vão fazer, são os pré-socráticos. Eles vão buscar uma interpretação racional, materialista do universo, né, procurando aí o princípio que constitui o universo. Mas como que eles chegam a essa conclusão? Então, a filosofia, ela nasce da admiração.
ela nasce do espanto. Então, o primeiro ato de filosofar, antes de você questionar, inclusive qualquer coisa, é o se espantar. Como assim se espantar? Como assim se admirar? Coisa que você faz cotidianamente e que num determinado momento, ao fazer aquilo te incomoda. Aquilo te deixa uma impressão equivocada, uma má impressão. E a partir dessa admiração, a partir desse espanto, dessa má impressão que você não se sentiu bem, você passa então a questionar o porquê daquilo. Quando você começa a fazer isso, então nós temos aí o segundo passo da filosofia. Portanto, sim, a filosofia nasce desse espanto, dessa admiração. O primeiro ato de filosofar é esse. O segundo ato seria o questionamento. Muita atenção, porque vão ter provas um pouco mais objetivas nos vestibulares que vão pedir para vocês justamente essa perspectiva. Então, nós já diferenciamos aí o mito do racionalismo, o mito da filosofia, só para a gente ilustrar, né, como que isso é bacana, como que o mito ajuda nesse encaminhamento e como que alguns autores vão trabalhar com isso aí. O Hegel, por exemplo, não vai admitir a filosofia como uma continuidade da mitologia. O Comfort já vai trabalhar dizendo que a lógica existente dentro do mito é o que permite a filosofia. Né? Então, nesse sentido, é bacana a gente observar alguns mitos, né? Como vocês têm aí no esquema, o Urano, né? Gaia, Urano que é o céu, Gaia que é a Terra e Cronos que é o tempo. A história mitológica deles é muito interessante, né? Porque Urano, com medo de perder seu poder, todo filho que nascia dele com Gaia ele engolia. Ele comia esse filho, né? Com medo de perder o poder para um desses filhos. Num determinado momento, Gaia consegue esconder um filho, que é o Cronos, em seu ventre. E aí o Cronos, então, sai do ventre de Gaia, corta as partes íntimas do pai. Né? O pai, com dor, ele se enrijece e sobe, formando o céu. Gaia, relaxada porque conseguiu salvar um filho, desce e forma a terra. E Cronos é o tempo, é o que existe entre céu e terra, e é o que sofre alteração constantemente. Então veja como os gregos arrumam um mito para explicar por que que o tempo passa e as coisas se modificam, mas a terra, necessariamente em sua essência, permanece a mesma. E o céu, em sua essência, também permanece o tempo. Também permanece o mesmo. O que é que muda? Nós que estamos sujeitos, entre céu e terra, ao tempo. Né? Então foi uma forma que eles arrumaram de poder explicar aquilo que eles ainda não conseguiam explicar racionalmente. Na sequência, já falei do Hegel e do Comfort, eles vão superar essa perspectiva, esse caráter dogmático do mito, essa verdade absoluta, né? E nós temos que investigar daí quais são as condições para as quais o racionalismo, a filosofia, né? Nós podemos já classificar esse racionalismo aqui de filosofia, como que esse racionalismo, então, ele vai surgir. Por que na Grécia? Veja que nós estamos já um passo à frente, um tempo à frente. Nós temos a Antiguidade Oriental, nós temos a pré-história que veio antes, depois a Antiguidade Oriental, passando por Mesopotâmia, passando por Egito, passando por aquela região da Ásia Ocidental que nós chamamos de Oriente Médio, para só depois, na Grécia, que é oportuno o surgimento da filosofia. E na Grécia acontecem 3 condições elementares para que isso aconteça, em que eu descrevo aí no esquema para vocês. Eu estou tomando como referência para falar sobre esses 3 elementos o Jean-Pierre Vernant. Né? O Vernant, um pesquisador, ele vai apontar 3 causas, ele mais contemporâneo, vocês vão se deparar com vários textos dele na lista que eu mandei para vocês, portanto, com bastante atenção a esse autor. O Vernant aponta 3 causas para o surgimento da filosofia na Grécia. O que nós teríamos? As causas políticas, as causas sociais e as causas econômicas. As causas políticas estão ligadas ao surgimento da democracia, ao surgimento da cidadania, à construção que os gregos vão fazer do cidadão. Então, vamos imaginar, a isonomia, ou seja, a igualdade entre os cidadãos, vai permitir a famosa isegoria, ou seja, todos os cidadãos têm direito à palavra na Grécia Antiga. Né? Toda vez que nós não especificarmos uma cidade da Grécia, lembrem-se no vestibular abordar sempre a questão de Atenas, que é o modelo de democracia que nós temos lá. Todos os cidadãos em Atenas, aqueles que eram cidadãos, vamos relembrar, homens maiores de 18 anos ou 21, não vai fazer muita diferença nisso, e que eram livres. Essas pessoas elas vão ter direito
a disputa retórica na ágora. O que significa isso? Aquela praça pública em que acontecia o comércio, em que aconteciam as trocas, em que acontecia a vida na Grécia, mas também aconteciam as decisões políticas pelos cidadãos, vai dar a oportunidade, né, para o surgimento dessa filosofia. Por quê? Porque eles vão ter que se questionar, eles vão ter que montar um referencial, né, de convencimento para que eles possam convencer o outro cidadão de que a lei que eles estão fazendo é uma lei que vai abranger a todos. Portanto, lembre-se bem, a vida na Grécia Antiga era uma vida voltada para o debate, é uma estrutura do debate. A arte vai entrar nessa perspectiva para representar essa sociedade também. Uma outra causa que o Vernon aponta para a gente são as causas sociais, né? Que causas são essas? Democracia e escravidão são faces de uma mesma moeda na Grécia Antiga. A escravidão permitia que o cidadão não precisasse trabalhar manualmente. E ao não precisar trabalhar manualmente, sobra-lhe tempo para pensar, sobra-lhe tempo para filosofar e montar a sua argumentação, inclusive, para a discussão política na ágora. E por último, as causas econômicas, né, em que o Vernon também aponta para a gente que a partir do momento que eles começam, que os gregos começam a fazer comércio, né, a partir do momento que os gregos partem ali para o mar Egeu e para o mar Mediterrâneo fazendo comércio, os mitos que até então eram mitos que eram acreditados por todos caem por terra. Por quê? Porque eles saem para o mar e não encontram mais os monstros para atacar as embarcações, não encontram os deuses que os defenderiam no mar, né? Então, cai também esse pensamento mitológico, esse pensamento dogmático, esse pensamento mágico, e eles passam com isso a raciocinar. A fusão dessas três causas, para o Vernon, é que teria possibilitado o desenvolvimento da filosofia na Grécia Antiga. E os primeiros filósofos que surgem a partir disso, eu estou entrando agora no item B do esqueminha de vocês, os pré-socráticos ou filósofos da natureza. Eles ficam conhecidos também como filósofos do cosmos, né? Ou da physis. Physis, física, né? A derivação aí da palavra vem justamente do estudo da natureza. Então, a física ligada a esses elementos da natureza. Nesse primeiro momento, o que esses filósofos vão fazer? E como que eles são chamados, né? Eles vão ser chamados de pré-socráticos. Os primeiros pensadores são os pensadores jônicos, da escola de Mileto. Tá? E eles buscam três formas de desenvolvimento dessa filosofia. Né? Então, a gente pode definir que os pré-socráticos recebem esse nome justamente porque estão antes de Sócrates. Sócrates muda a perspectiva da interpretação da filosofia. Sócrates vai buscar entender o relacionamento do homem dentro da cidade-estado, dentro das polis, enquanto os primeiros filósofos procuram entender a constituição do mundo em que eles vivem. E aqui, o que nós temos? A forma como eles vão desenvolver isso. Então, no primeiro momento, esse estudo da physis, ou seja, eles querem entender como que os seres surgem, né? Como que se transformam através de uma força que eles possuem em sua essência, sem, no entanto, transformar essa essência. Essa essência ela tem um potencial para mudança. A arquê, embora com acento agudo, a gente pronuncia arquê, pode aparecer aqui com K também, ao invés de H para vocês, né? Mas pode falar da forma como queira, né? Pode aportuguesar isso aqui, não tem problema nenhum. O que seria então a arquê? Seria a arqueologia, a origem, né? O começo das coisas, o princípio universal, o princípio de tudo. Então, eles vão olhar para a natureza e vão tentar entender qual é o primeiro elemento que deu origem a tudo isso. E, por fim, o logos. O que é o logos? A lógica, a racionalidade, ou seja, o pensamento encadeado, o pensamento que busca evidências, que tem as ideias racionais. Por isso, se distingue do mito. Muita atenção, porque normalmente nos vestibulares vão dar um texto e pedir para você entender se esse texto ele tem uma perspectiva mitológica, ou se ele tem uma perspectiva filosófica, ou se ele tem uma perspectiva racional. E tudo isso para quê? O que esses filósofos eles buscam entender? Primeiro, eles vão partir desses elementos para fazer uma especulação racional. Por que é uma especulação? Você não tem certeza de nada. Você tem elementos, você tenta comprovar aquilo, mas você não vai ter certeza de nada. E, através dessa especulação racional, vão promover generalizações. Então, por exemplo,
o princípio de tudo, a água, o infinito, o ar, eles vão tentar generalizar, a gente fala daqui a pouquinho sobre cada um deles. E a partir dessa especulação racional, dessas generalizações, nós passamos para esse primeiro elemento da filosofia, que é justamente a ontologia. Né? O que é o ser? O ser é aquilo que é aquilo que não pode mudar. Acompanhe aí no esquema de vocês. A diferença entre o ser, que é eterno, que é imutável, que é o princípio, e o estar, que é uma condição que pode se alterar. Então, toda vez que aparecer o termo ontologia, o que significa isso? É uma busca racional sobre o que o ser é, ou seja, né, aquilo que é imutável. É essa preocupação que nós vamos ter nesse momento da filosofia. E agora a gente parte aí para os primeiros pensadores, os pensadores jônicos da escola de Mileto. Né? E vamos falar então do Tales de Mileto, do Anaximandro e do Anaxímenes. O Tales, ele vai observar principalmente a questão do Egito, né? Que o Nilo ali teria sido o responsável pelo surgimento, Heródoto já fala isso na história, né? Mas o Nilo, a água, seria responsável por tudo aquilo que nós temos no Egito. E por que ele fala isso? Ele vê a possibilidade da plantação, do desenvolvimento ali das cidades em torno do Nilo. E aí ele associa com o nascimento das crianças. Né? Ao nascer, nós estamos envolvidos em quê? Em água. Então ele vai chegar à conclusão que o princípio de tudo é a água. O Anaximandro, por sua vez, ele é um pouco mais teórico. Ele vai falar que a arquê é o infinito, que ele chama de apeiron, que é o indeterminado. Ele é discípulo do Tales, né? E ele trabalha com essa perspectiva de que as coisas vêm do infinito, né? E que as mudanças, elas acontecem a todo momento. Então tudo se transforma. Quem vai aproveitar essa ideia é o Lavoisier, alguns séculos, né, à frente. E, para fechar a escola de Mileto, o Anaxímenes, que vai dizer que o princípio de tudo é o ar, é o pneuma. Olha só como esses elementos, eles acabam aí nos ajudando a entender essas relações. Por que o ar? Porque a primeira coisa, a hora que o ser humano faz, né, que os seres vivos fazem, ao abrir os olhos, ao nascer, é suspiro. É o ar entrando, é o ar que dá a vida. E também é a última coisa que você faz no seu leito de morte. É o último suspiro. A hora que falta o ar, falta a vida. Tá? Então, nesse sentido, eles vão divergir com relação aos elementos, mas todos eles estão tentando fazer o quê? Generalizações, especulando racionalmente como que o mundo surgiu e fazendo generalizações. Você vai poder perguntar, mas e o que eu uso disso hoje? Né? Muitas coisas. Por quê? A forma do encadeamento racional, veja que eles estão no século VI, século VII a.C., eles não tinham os elementos tecnológicos, o desenvolvimento das ciências que nós temos hoje, mas a gente deve o que nós pensamos hoje a esses elementos que eles estão discutindo nesse momento.